Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Você é um crente de Nínive ou um crente de Sodoma e Gomorra? Eu vou explicar para vocês, porque hoje eu estava conversando com uma irmã. Ela disse que eu estava igual o Jonas, né? Estava doido para que Deus destruísse tudo, né? Mas Deus não queria destruir e salvou o povo de Nínive. Mas a destruição, ela foi pregada por Deus. Deus mandou Jonas falar, né? Mas você é um crente de Nínive ou você é um crente de Sodoma e Gomorra? Vou explicar para vocês aqui. Vou explicar sobre dois povos, né? Primeiro eu vou explicar. Abre aí em Jonas 1. Diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aqui. Então você vê que em certa ocasião Deus levantou Jonas, né, e disse: olha, vá até Nínive, porque isso. Então, claro que lá não tinha crente, né? Mas crente é quem crê, né? Então lá havia pessoas que estavam desagradando a Deus. Agora abre aí em Gênesis 18:20. Diz o seguinte. Agora nós vamos ler sobre o povo de Sodoma e Gomorra, né? Diz o seguinte: E disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com que efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Como você pode notar, no texto, né, que a gente leu aqui, Sodoma e Gomorra estava desagradando a Deus. A cidade de Nínive também estava desagradando a Deus, como hoje existem pessoas que desagradam a Deus. Por isso que eu perguntei: você é de Nínive ou de Sodoma e Gomorra? Porque os dois estavam desagradando a Deus. Só que as pessoas, elas esquecem que Deus envia alguém, né? Nós vamos ler já, né, o que vai acontecer. Mas qual que é a diferença dessas dois tipos de povos? O que foi que chamou a atenção desses dois tipos de reinos, a qual Deus ele pôde destruir um e poupar o outro? Então, você é o que para Deus? Você é de Sodoma e Gomorra ou você é de Nínive? Qual foi a diferença que chamou a atenção do Senhor? Porque Deus declarou, né, que aquilo que eles estavam fazendo chegou até Ele. Aquilo que você está fazendo chegou até Deus. A ação que você está fazendo, a situação que você permite na sua vida, ela chegou até Deus. E agora, depois do pecado, depois das coisas erradas, depois da forma errada de viver, de conduzir a sua vida, de conduzir a igreja de Deus, a obra de Deus, Deus, Ele vai cobrar. Mas como que você vai reagir? Como é que as pessoas devem reagir para que Deus não venha fazer aquilo que Ele tenta fazer, que Ele está proposto a fazer através da sua palavra? Porque a palavra não muda. As pessoas se enganam achando que Deus não vai fazer nada. Deus levanta as pessoas falam de Deus, as pessoas falam da palavra e as pessoas acham que não vai acontecer nada. Olha, vamos abrir aqui. Primeira reação das pessoas vendo que estão no caminho errado e sendo alertadas. Vamos abrir aí em Gênesis 19, 4, 5 e o 6. Diz o seguinte: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e de todos os bairros. E clamaram a Ló. Disseram: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora a nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não
façais mal. Né? Então você vê aqui que Ló, ele viu que aqueles homens estavam querendo ter relações com aqueles varões. E ele saiu e disse, olha, não faça isso, não façam isso. E aí a hora que eles responderam para Ló, versículo 9. Eles, porém, disseram, sai daqui, disseram mais. Aqui habitais e quereis ser em tudo juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre os varões, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, tem alguém mais aí na sua casa, genro, filhos, filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os daqui, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Vejam, pessoas que foram alertadas, pessoas que foram avisadas por um homem temente a Deus, né, Ló, e falava de Deus, sabe, era uma pessoa que tinha Deus, né, e falou do que devia ou não ser feito, o que era certo, o que era errado, e as pessoas escolheram o lado errado. E Deus destruiu aquele lugar. Assim como as pessoas que são alertadas, estão na igreja, estão sendo alertadas que estão no caminho errado, pastores, evangelistas, presbíteros, membros, pessoas que estão aí pregando, louvando, pessoas que aceitaram Jesus, que são avisadas que esse não é o caminho, não é a forma de servir, não é a forma de seguir, não é a forma de se agradar a Deus, não é a forma que Deus está satisfeito, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus pretende para a tua vida. Mas as pessoas, elas não querem ouvir e elas vão para cima da pessoa que está falando de Deus com a intenção de fazer mal, sabe, de fazer algo pior, fazer coisas piores. Então você vê que Deus, ele já cumpre a palavra dele para destruir. E as pessoas, elas não estão atentas a isso, gente. As pessoas não estão atentas à palavra de Deus, elas não estão prestando atenção na palavra de Deus, elas estão vendo o caminho errado, as pessoas falam que elas estão no caminho errado e elas escolhem ainda fazerem coisa pior. Né? Para as pessoas que estão falando ainda. Elas já vivem errado e elas ainda querem fazer o mal para as pessoas que estão dizendo que elas estão no caminho errado. E aí a mão do Senhor, ela pesa. A mão do Senhor, ela vai contra mesmo. Agora vamos ler como que Deus livra aqueles que estão no caminho errado. Abre aí em Jonas 3, do 1 ao 5. Primeiro. Capítulo 3, versículo 1 ao 5. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação que eu te disse. Olha só. Prega contra, gente. É para pregar contra. E as pessoas, gente, elas têm, sabe, um grave defeito, sabe? Elas não querem mais que Deus fale contra. É só bênção, é só coisa boa. Se for falar alguma coisa, você está julgando, você está isso, você está aquilo. Claro, nós que trazemos a palavra de Deus, nós sabemos claramente que Deus, ele destrói. Se a pessoa não der ouvido para ele, ele destrói, gente. Não se engane, não se engane. Veja as mortes que aconteceram no Novo Testamento na graça. Ananias e Safira, vê lá. Então não se enganem achando que porque estamos na graça que podemos fazer o que queremos. Podemos mentir, podemos roubar, podemos matar, podemos cometer adultério, podemos cometer todas as abominações que Deus não vai fazer nada. Sabe, perverter a igreja, sabe, levar o povo para o caminho errado, abandonar o povo de Deus, abandonar a igreja. Não podemos fazer o que queremos. E Deus deixou claro, fala a pregação que eu te disse. Olha só, gente, a palavra de Deus sempre é assim, a gente sempre traz aqui a palavra, mas as pessoas não dão ouvido, porque tem gravatas, estão em cima do altar,
E eles acham que eles são os intocáveis. Mas se enganam, porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Vamos aqui. Diz mais aqui, ó. Prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Olha só. Vamos imaginar 3 dias de caminhada. São 24 horas, 48, 72 horas. Imagina você andando durante 72 horas. O tamanho da cidade, para ter uma ideia. São 3 dias andando, né? É o tamanho da cidade. Anda aí 3 dias sem parar. É para você imaginar o tamanho de Nínive. Agora, diz aqui, o mais interessante, diz o seguinte, olha só. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Olha só, porque Deus não fez o que ele disse que ia fazer para Nínive. Era 3 dias de caminho. Jonas bastou andar 1 dia, gente. 1 dia, gente. Sabe, bastou a pessoa fazer um pouco esforço para falar de Deus. Ele chegou ali, começou a falar e as pessoas já viram o que estavam fazendo de errado. As pessoas já viram que elas estavam erradas. Hoje tem gente que você fica, gente, mais de semanas falando, mais de meses. As pessoas, são 330 vídeos, eu acho. As pessoas já assistiram dos 380 vídeos, dos 400 vídeos que a gente ainda nem gravou. E a pessoa, ela não quer se consertar. A pessoa não quer dar ouvido à voz de Deus de jeito nenhum. Eu vou ouvir meu irmão Alex. Quem é esse irmão Alex? Quem é esse perturbado, endemoniado que está aí já há mais de 1 ano falando aí na internet, no YouTube, no blog, no Facebook? Eu vou dar ouvido para ele? Não, eu só vou ver o que ele está falando. A asneira que ele está falando. Mas olha só a asneira que eu estou falando, para você que acha que eu falo uma asneira. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha só. E a irmã falou que Jonas queria destruir Nínive, né? Jonas depois ficou indignado porque ele sabia que Deus iria ter misericórdia. Então ele falou, por que eu vou pregar se Deus vai perdoar, né? Então é isso. Não que ele queria destruir. Por isso que eu digo a palavra, gente. Ela está sendo mudada, cada pessoa prega uma coisa, cada pessoa muda a palavra, cada pessoa quer, sabe, mudar tudo. Jonas conhecia Deus, da misericórdia de Deus, né? E ele achava o quê? Que Deus, ele já sabia, né, que Deus ia perdoar. Vamos lá, ele ficou indignado, né? Porque ele teve que andar e Deus perdoou do mesmo jeito. E diz mais aqui, ó. Será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior ao menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu de saco e assentou-se sobre as cinzas. Aí fala mais coisas, né? Fez uma proclamação que se divulgasse em Nínive, por mandamento e tal. No versículo 10 diz assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram, e diz mais, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém? Glórias ao Senhor, que é dono de toda a misericórdia e que olha para a nossa vida e não faz aquilo que ele disse que iria fazer, mas teve que haver arrependimento, que no povo de Sodoma e Gomorra não houve. Eles escutaram que não era para fazer, mas mesmo assim se indignaram contra Ló, né? E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Agora, você, quem é você perante Deus? Pare nesse momento e diga para você mesmo, quem é você perante Deus?
Tem um louvor, eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas diz que o Senhor sonda, tudo me conhece, meu sentar, meu levantar, né? E Deus sabe todas as coisas, gente. Não adianta você chegar na sua igreja, você ser uma coisa, você, sabe, ser um crente, eu falo sempre aqui, puxa saco, e você não ficar do lado de Deus, ficar do lado da palavra de Deus. Você fica através da palavra do homem. Então, gente, vamos meditar, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Deus, que Deus, Ele é grande em misericórdia. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, que você possa meditar nessa palavra, para que Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.